paz do Senhor Jesus. Amém. Eu estou bem rouquinha, né? Mas vai dar tudo certo, tá? Amém. Quero agradecer a Deus por essa noite, por esse compromisso, poder servir a nossa igreja, o nosso povo, é muito bom, amém? Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, versículos de número 16 e 19. Agradeço muito a Deus por esse período que já estamos aqui de um mês e alguma coisa. E eu espero em Deus, e as minhas orações têm sido para que nossas relações elas se fortaleçam mais, amém? De amor, de fraternidade e de serviço, pastor Fernandinho? De muito serviço. Capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios, versículo 16 e o 19. Diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Guarde bem essa frase do texto: com poder pelo seu Espírito no homem interior. Verso 19: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que seja cheios de toda a plenitude de Deus. Repita comigo: no homem interior, cheios da plenitude de Deus. Diga: de toda a plenitude de Deus. Diga: eu quero ser cheio de toda a plenitude de Deus. Pode tomar assento, amém? Antes de nós introduzirmos a palavra, eu quero fazer aqui rapidamente um anúncio. Hoje nós tivemos uma tarde de reunião para tratar do nosso curso de bacharel livre em teologia. É um presente que Deus está trazendo para a nossa igreja. Esse curso vai ser um curso coordenado na sua parte pedagógica por nós. Foi uma escolha de Deus através dos nossos pastores, nossa pastora Raquel, nosso pastor Bauer. E a gente está em oração e organização para oferecermos aos irmãos um curso de qualidade, bem preparado, um projeto bem preparado pedagogicamente, tecnicamente, para que futuramente a gente tenha um legado, uma legitimidade, através de uma convalidação, através de uma universidade. Então nós estamos orando, estamos trabalhando. Dia 16 de janeiro já está marcada a aula inaugural e já estamos marcando a data, a pastora Raquel deve anunciar terça-feira, para o período de matrículas. Então você ajude-nos em oração, para que esse trabalho verdadeiramente venha gerar glória para o nome do Senhor e uma nova formação de obreiros, com uma mentalidade teológica, contemporânea, moderna e, sobretudo, bíblica, amém? Então, nós vamos ter isso aí já para o ano de 2018 aqui na nossa igreja, amém? Glória a Deus. Eu quero pregar nessa noite sobre o poder de Deus no homem interior. A gente fala muito de poder de Deus, nós somos pentecostais, nós somos um povo do glória a Deus, do aleluia, da operação dos dons espirituais, né? Hoje eu conversava isso com a Dani, nós cremos, eu ainda creio na operação dos dons do Espírito, de um Deus que fala, de um Deus que opera, de um Deus que movimenta a nossa vida. Mas nós temos dois antagonismos quando a gente fala do poder de Deus. Nós temos dois momentos muito críticos sobre isso. Nós temos um primeiro momento que até há 30, 40 anos atrás, quando se falava da manifestação do poder de Deus, era algo que parecia que era somente para as pessoas ignorantes da igreja, para as pessoas que não tinham cultura. Poder de Deus é coisa de fanático. Só os fanáticos gostam de poder de Deus. Parece que há uns 30 anos atrás, esse movimento do Espírito no meio da igreja era uma coisa reservada a pessoas humildes, em lugares humildes. Nós tivemos um período em que todo esse movimento de poder, de graça, sobre a igreja, principalmente a nível de Brasil, ficou reservado a um povo obsoleto às escrituras, um povo que não estudava, um povo que não lia. E aí esse povo era chamado de fanático, ou de um povo religioso demais, porque só sabia buscar poder, e não gostava de ler, não gostava de estudar. Os líderes pareciam mais voltados para isso do que para as próprias escrituras sagradas. Hoje nós vivemos um outro extremo. Nós temos um povo que estuda, nós temos um povo que lê, um povo que intervém,
Nós temos lideranças que, graças a Deus, como a nossa, é uma liderança instruída, é uma liderança culta, mas nós vivemos um outro antagonismo dessa área do poder de Deus. Nós temos o antagonismo de uma igreja que parece que fez do poder de Deus algo para alguns momentos na presença de Deus. Reservamos isso para os congressos, reservamos isso para os cultos voltados para isso, os cultos de libertação, as consagrações, as vigílias, e parece que essa coisa de buscar poder de Deus ficou restrita no tempo e na história. Eu vim falar nessa noite sobre uma palavra que Deus ministrou ao meu coração, quando eu li as escrituras de Paulo, no capítulo 3, no verso 16, Paulo escrevendo para uma igreja que entendeu o que era poder. A igreja de Éfeso, ela é fundada pelo apóstolo Paulo, aliás, ela é reinaugurada pelo apóstolo Paulo, e a história dessa igreja começa lá em Atos, no capítulo 19. Paulo, chegando nas regiões altas de Éfeso, ele entra na cidade de Éfeso e vai evangelizar uma cidade emergida na idolatria, na feitiçaria, em todas as práticas de imoralidade. A cidade de Éfeso adorava 2 deuses, que era o culto deles: a deusa Diana dos Efésios, conhecida como a rainha dos céus, ou como a Fátima de Portugal, a Aparecida, era um ídolo venerado pelo povo da cidade de Éfeso. E tinha o deus Baco, que era o deus do vinho. Era um povo que esses cultos a esses deuses eram feitos debaixo de muitas orgias, de muitas bebedeiras, de muita imoralidade. Quando Paulo chega na igreja, na cidade de Éfeso, Paulo encontra 12 crentes, e Paulo pergunta àqueles crentes se eles conheciam o batismo com o Espírito Santo. Então eles vão responder: nunca nem ouvimos falar de Espírito Santo. Então Paulo diz para eles: em que sois batizados? Eles dizem: no batismo de João, batismo nas águas, batismo para arrependimento dos pecados, batismo de João Batista. Não conheciam o batismo no Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, a unção e a graça de Deus. Então diz a Bíblia que Paulo impõe as mãos sobre aqueles 12 discípulos, eles são batizados com o Espírito Santo, falam em línguas, profetizam, e a história da cidade de Éfeso é antes e depois desse tempo. 12 crentes cheios do Espírito Santo mudaram toda a história de uma cidade. Eles não entraram numa guerra política, não entraram num protesto militante, eles foram cheios do Espírito Santo e eles mudaram a história. A história da igreja de Éfeso comporta o capítulo 19 e 20 do livro de Atos, mostrando como Deus manifestou a sua glória na igreja de Éfeso. Paulo passou ali um tempo ensinando a igreja, discipulando os novos crentes, mas houve um grande movimento e um grande avivamento das pessoas jogarem os seus livros de feitiçaria fora, os seus deuses. Houve um mover de arrependimento, e a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus prevalecia na cidade de Éfeso por causa de 12 crentes que foram cheios do Espírito Santo e mudaram a história daquela cidade. Nós queremos mudar a história do Rio de Janeiro, queremos mudar a história do Brasil, mas não é fazendo militância nas redes sociais, não é tomando lados de partidos de futuros candidatos a presidente da República que nós vamos conseguir mudar o sistema e a ideologia desse tempo, mas é nos enchendo do Espírito Santo no homem interior. É uma igreja que busca a plenitude de Deus na sua totalidade, mas com um diferencial: no homem interior. Olha, quando Paulo fala isso, Paulo vai nos mostrar que esse poder, ele vai além de um euforismo físico, além de um euforismo de culto momentâneo. Paulo vai dizer que esse poder, ele está ligado às entranhas do ser humano. Ele deve estar lá entranhado no ser humano. Ele vai dizer: o homem interior é uma expressão unicamente paulina. Quando nós falamos desse poder, nós não estamos falando de uma coisa que Paulo foi que prometeu. Não, foi o próprio Cristo que prometeu. Lucas 24, 49, Jesus vai dar uma ordem aos discípulos e vai dizer para eles: mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ninguém sai de Jerusalém, ninguém se movimenta, ninguém vai para lugar nenhum, até que venha poder do alto. Atos 1:8, Jesus, antes de subir, reúne os 12 e vai dizer para eles: mas antes há de vir sobre vós a virtude do Espírito Santo, então ser-me-eis testemunha. Primeiro virtude, depois ser testemunhas. Primeiro virtude, depois ser diácono. Primeiro virtude, depois ser professor de EBD. Aleluia. Primeiro virtude,
fiéis testemunhas. Essa igreja conhecia o que era poder. Eles conheciam que era a operação de Deus no meio deles. Paulo vai dizer para essa igreja mais na frente que eles deveriam se encher do Espírito Santo. Mas essa igreja conheceu e experimentou o que era o derramar do Espírito sobre eles. Mas não era só um derramar de Espírito. Para a capacitação da obra, como Jesus vai outorgar através de Marcos 16:15. Quando ele diz, e esses sinais seguirão aos que creem. Sinais de poder, sinais de milagres aos que creem. Não era só um poder para capacitar na habilidade de obra. Não era só um poder para habilitar fazer a obra. Paulo agora vai além com esse poder. Ele vai levar esse poder num nível superior à habilidade da realização da obra. Porque se esse poder ficasse restringido só às habilidades na obra, nós seríamos muito mais problemáticos, teríamos muito mais problemas. Paulo vai chamar a igreja de Éfeso e vai dizer que essa plenitude de Deus e esse poder do Espírito Santo, ele vai além das habilidades ministeriais. Ele é o poder no homem interior. É dentro do homem um poder de Deus para habilitá-lo, viver para Deus de uma maneira sobrenatural. Por isso que tem tanta gente desequilibrada, cheia do poder de Deus. Tem poder, faz milagres, prega na unção, canta na unção, mas o homem interior, e lá dentro, essa expressão homem interior é uma expressão paulina. Claro, é Paulo que vai falar dessa expressão. O que é o homem interior? É o conjunto completo do ser humano. O ser humano é formado de espírito, alma e corpo. São as três substâncias que formam o homem: espírito, alma e corpo. Então, quando Paulo fala expressão homem interior, ele fala de âmago. Ele está falando de área onde se exterioriza toda a essência humana. Paulo está falando do ser de dentro. Paulo está dizendo que é preciso que haja uma plenitude do Espírito num homem interior, lá dentro do homem, algo que vai além das manifestações do corpo, algo que vai além das manifestações do psique, das emoções, da alma, algo que alcança o Espírito, que é a região que nos comunicamos com Deus. Paulo vai dizer que esse homem interior, ele deve ser revestido da plenitude de Deus. Numa época onde um dos maiores problemas do ser humano é interno, é preciso o poder de Deus. Nessa região. Numa época em que nós não oramos mais por pessoas somente com doenças físicas, mas muito mais somatizadas, psicossomatizadas, emocionais, é necessário. Numa época de caráter distorcidos, de pessoas de caráter duvidosos, é necessário poder no homem interior. Numa época de tanta fragilidade emocional, é preciso poder no homem interior. Numa época de tanta vulnerabilidade do ser, é preciso poder no homem interior. Paulo está dizendo, eu quero que vocês se fortaleçam internamente, de uma maneira tão profunda, que esse poder dê a vocês uma condição de sobrevivência interna. Pode tudo estar ruim em minha volta, mas a minha mente, o meu psique, o meu homem interior, ele vai estar em completa comunhão com Deus, porque ele vai estar revestido da plenitude do Espírito. Agora não é só poder para pular, não é só poder para falar em línguas estranhas, é poder para manter um equilíbrio espiritual, um equilíbrio emocional, uma condição de vida emocional. Paulo está falando da essência humana, daquilo que está dentro do homem. Mateus 15, 17 a 20, a Bíblia diz que os discípulos dos fariseus, dois grupos de discípulos seguiam Jesus, né? 3, aliás, os discípulos dele, preferencialmente os 12, os discípulos de João e os discípulos dos fariseus, que eram guardiões da lei de Moisés. E eles chegaram para Jesus e disseram assim: olha, os teus discípulos comem sem lavar as mãos.
E nós lavamos as mãos, lavamos os vasos, lavamos os copos, está tudo externamente limpinho. Jesus falou, tá bom, tudo bem, eu vou contar uma história para vocês. O negócio é o seguinte, vocês fazem questão de lavar os vasos, lavar as mãos, uma religião aparente. Mas Jesus vai dizer para eles, na verdade o que contamina é o que sai. O prejuízo é o que está dentro do homem. O problema é o que sai do homem. Jesus vai dizer que tudo que entra, sai. Se você comer sem lavar as mãos, é um ato de falta de higiene. Você pode ingerir algum tipo de germe, Priscila? Alguma bactéria, mas ela vai ter que sair de um jeito ou do outro. É o que Jesus quer dizer. Ele dá um showzinho de biologia. Ele diz que tudo que entra, sai. E tem que sair. Nem que seja com suco de laranja, 46, mamão, tamarino. Tem que sair. E ele diz que o que contamina, na verdade, não é o que entra, é o que sai. E aí ele dá uma listinha de pecados que sai da boca, que procede do coração. Isso contamina o homem, porque do coração do homem procedem os maus pensamentos. Vem desse coração, desse interior, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas, Jesus vai dizer, que contamina. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Então, o que fazer? Quando eu olho para o interior do corpo, que Paulo vai chamar de homem interior. Quando eu vou olhar para o interior do ser, eu olho para esse interior e eu vejo uma miséria. Eu olho para esse interior e digo, isso tudo que está aqui contamina. Para isso não se tornar contaminável e prejudicial, eu preciso seguir as regras de Paulo em Efésios 3,16. Mas enchei-vos da plenitude de Deus no homem interior, aqui dentro. Aqui dentro. Precisamos de um revestimento espiritual interno tão profundo que esses objetos que contaminam, eles sejam todos queimados, destruídos. E isso vai nos fortalecer. É nessa área do ser humano que acontece uma das maiores batalhas. Paulo vai chamar isso de conflitos através da carne e do espírito. Um milita contra o outro. Espírito com E minúsculo, não é maiúsculo. Com E minúsculo é espírito humano. Porque o espírito humano, ele quer manter contato frequente com Deus. O espírito é imune às atividades da terra. Ele veio de Deus, vai voltar para Deus. A Bíblia diz que ele comunica-se com o nosso espírito. Então, o espírito quer manter contato com Deus. Então, é nessa região de grandes batalhas que Paulo vai dizer que a gente precisa estar cheios da plenitude do Espírito de Deus. E o próprio apóstolo vai citar na carta que Tércio vai escrever, lá em Romanos, no capítulo 7, ele vai descrever esse conflito. Ainda bem que foi Paulo que escreveu isso, que disse isso. E ele vai dizer que existe uma militância, existe uma guerra no interior do homem. Nesse interior, porque eu sei que em mim, isto é, na minha natureza, não habita bem algum. Você está se achando alguma coisa? Hoje Deus veio expor sua miséria. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar. O bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que está diante de mim, esse eu sempre faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, eu já não faço mais. Já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Você percebeu o nível de batalha? Tira o diabo dessa guerra. Agora é você. É só você. Só está você aí. Porque o bem que eu quero eu não faço. Não, amanhã eu vou começar uma nova rotina.
Amanhã não vou mais falar mal de ninguém. Amanhã não vou mais fazer fofoca. Amanhã não vou mais murmurar. Amanhã vou pautar a minha vida em viver uma vida que vai agradar a Deus. Porque o bem que eu quero, eu não faço. Ainda bem que não foi o Zé das Couves que escreveu isso aqui. Foi o apóstolo Paulo. Eu não sei nem quem é o Zé das Couves. Mas foi o apóstolo Paulo. Porque o que eu quero eu não faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Como vencer essa guerra? Porque segundo o homem interior, olha só, essa expressão é paulina, guarda isso, homem interior. Porque segundo o homem interior, aleluia, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra o meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado. Aí ele vai dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Como vencer essa guerra no homem interior? Como ter um ser interno que glorifica a Deus diariamente? Que não exalta a Deus só quando você está aqui. Você está aqui, sua mente está aqui, seus membros estão aqui, sua natureza está aqui. Acabou o culto. Parece que acabou. Cadê aquele homem que estava no culto, que só estava pensando em Deus, amando a Deus, querendo Deus? Cadê aquela mulher que estava na reunião, cantando, adorando, falando em mistérios? Aonde está aquele adolescente que passou o culto inteiro glorificando a Deus porque ele só queria Deus? Mas quando ele chega em casa, na frente de uma tela de computador, ou quando ele acessa as suas redes sociais, parece que um outro ser milita dentro dele. O que eu quero dizer nessa noite, para mim e para você, é que essa vitória é uma vitória que nós não vamos obter sozinhos. Põe na sua cabeça que essa vitória nós vamos obter debaixo da plenitude do Espírito de Deus em nós. Um poder internalizado. Um poder interno que te condicione a viver essa guerra. E tudo hoje é um apelo para que você ceda. Por isso que tem muita gente cedendo. Em Hebreus 12, Paulo diz, corremos com paciência a carreira que nos está proposta. Livrando-nos de todo embaraço e pecado que tão de perto nos odeia. O que não é embaraço é pecado. Tem coisa que não é pecado, mas é embaraço. Então cai fora. Mas você só tem força para sair fora se o teu ser tiver revestido do que os irmãos cantaram aqui. Da graça de Deus. Do poder de Deus. Você está entendendo o que Deus está falando? É uma região interna passiva de constante renovação. Tem alguém cantando um hino aí que diz renovo, porque eu quero é renovo. Tem hora que eu fico um pouco chateada com esse hino. Mas tem sentido, porque a gente precisa de renovação constante nesse homem interior. Olha a oração de Davi, lá atrás, quando não se tinha ainda uma noção do que era o ser interior. Na limitação da graça, da lei, Davi vai dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Olha, um coração puro, coração psique, alma, e renova em mim um espírito, uma mente inabalável. Aleluia! Davi, depois de ter pecado, homicídio, adultério, ele reconhece que ele precisava de dentro dele de um coração novo, porque coração dá para trocar. E ele precisava de um espírito renovado, de uma natureza interna, inabalável, para nunca mais ele pecar daquela forma de novo. Entendeu? Porque senão você vai ficar repetindo perdão, 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 pelos mesmos pecados sempre. O homem interior, revestido de poder,
Jesus chega no Getsêmani, estão os três. Jesus olha para eles e diz: não podeis vigiar nem uma hora comigo. Volta a orar. Olha de novo, eles estão dormindo. Jesus diz: não podeis orar, vigiar comigo nem uma hora. E volta a orar. Marcos vai dizer que Jesus volta de novo e diz: não podeis vigiar comigo nem uma hora, porque verdadeiramente o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus vai falar da natureza dos discípulos. O espírito deles estava pronto. Só que o espírito precisa estar pronto ao ponto de suplantar a carne. Quando eles dormiram, é porque o espírito não estava suficientemente revestido para vencer o sono da depressão e da tristeza por ver o mestre indo para a cruz. Vê se você entende. Eu preciso de um revestimento no homem interior tão grande que quando o apelo da nossa natureza vier, vai dormir, não ora não. Você está cansado, não ora não. Vai para a igreja não, fica em casa. Lê a Bíblia não, lê outra coisa. Lê a Bíblia depois de amanhã. Lê a Bíblia na escola dominical. Quando os apelos humanos vierem, o seu espírito precisa estar pronto. Porque você precisa declarar que quem manda em você vem de dentro para fora. Você está entendendo? Tem que vir de dentro para fora. Uma natureza revestida de poder, capaz de vencer as propostas externas. Olha o que ele vai dizer, Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 4, no versículo de número 7. Temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência de Deus seja dele e não nossa. Mas no verso 16 ele diz: por isso não desfalecemos, ainda que o homem exterior se corrompa, o exterior se degenera, o exterior se corrompe. Os discípulos dormiram, homem exterior. Algumas pessoas falham, homem exterior. Quando esse homem exterior se corromper, se degenerar, Paulo vai dizer assim: contudo, o homem interior se renova de dia em dia. Sabe o que é isso? Tem problema não, a minha natureza externa é falha, a minha natureza externa é pecaminosa, a minha natureza externa é má, mas eu estou cultivando poder no homem interior. Então quando se corrompe de fora, o de dentro se renova de dia em dia, dizendo: continua, prossiga, vai avante, vai em frente. Porque por dentro você está revestido de poder no homem interior. Uma mente, uma psique, uma estrutura interna capaz de vencer as degenerações das coisas externas. Capaz de vencer. Precisamos conhecer o poder operante em nós. Jesus vai dizer: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Um poder que vai além da habilidade ministerial. Um poder que me condiciona a viver para Deus. Um poder que me faz forte. Um poder que não me deixa desistir, que não me deixa desanimar, que me faz enfrentar as batalhas da vida. Um poder que não me esmorece. Um poder que quando a carne quer dormir, ele diz: não, é hora de estar de pé. Um poder interno que quando a natureza humana queria murmurar, o de dentro diz: não, dá glória a Deus. Deus está no controle da situação. Um poder dentro de nós que suplanta de tal maneira a natureza externa. Você entende que o poder não é só um euforismo momentâneo
de um culto pentecostal abençoado, de uma voz forte de um pregador, ou de uma música pentecostal que vai me embalar em braços de mistérios e de línguas estranhas. Eu estou falando nesta noite de um poder que vai além desse movimento cultural, um poder que me condiciona a enfrentar a vida com graça, com alegria, frutificando, adorando a Deus, com a mente de Cristo, vencendo as batalhas, porque esse poder é interno. O culto acaba. Diga para o seu irmão, a fim de memorizar, há um poder operante em você. Aleluia. Há um poder operante em você. Tem gente que não tem noção disso. Manda o anjo aí, Jesus. Ele até manda, mas você nem precisa pedir. Tem um poder operante dentro de você. Ah, Senhor, estão fazendo obra de feitiçaria contra a minha vida. Marcha nesse poder. Tem um poder operante dentro de você que vai dizer que não há encantamento sobre Israel. Que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Há um poder operante dentro de você que vai te fortalecer. Fortalecer a sua mente. Conversando com uma pessoa outro dia, pessoa criada na igreja, é professora de EBD, pessoa letrada, trabalhou anos numa editora grande aqui no Brasil. E essa pessoa com problema de saúde sério. E eu dizia para essa pessoa no telefone, você precisa se apropriar da palavra de Deus. E essa pessoa dizia, eu sei, mas o meu vizinho está fazendo obra contra a minha vida. Eu falei, você precisa se apropriar da palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Enviou a sua palavra e os curou. E os livrou daquilo que lhes era mortal. Olha o que a Bíblia diz. Em meu nome curarão os enfermos. Olha o que a Bíblia diz. Que a oração do justo pode muito seus efeitos. Olha o que a Bíblia diz. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si. Olha o que a Bíblia diz sobre Deus vencer as enfermidades e nos dar vitória sobre ela. E ela disse, tá bom, tudo bem. E não se apropriou. Sabe, porque o homem interior não alcançou. Aí você vive de notícias. Tem aqui um diagnóstico. Você está com esse e esse problema. E você vai se condicionar àquilo. A crise no país vai piorar. E você vai se condicionar àquilo. Estou com medo de perder o meu emprego. Porque o seu homem interior ainda não teve um encontro de fato com o poder de Deus. Porque quando o poder de Deus vai além da emoção do culto, você é fortalecido tão internamente que vem o que vier. Está internalizado. O poder está aqui dentro. Faça o que fizerem. O poder está aqui dentro. Fale o que quiserem. O poder está aqui dentro. Mas você parece que está com uma carinha assim. Não se engane, não. Às vezes nem sempre vai aparecer, porque é no homem interior. É por isso que às vezes você vê algumas pessoas passando por lutas, dando glória a Deus, cantando, militando. Você diz, o que é isso? Deus é revestido a gente. No homem interior. Paulo vai dizer em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então Paulo vai dizer que tem um poder que opera dentro de mim, que opera em nós, que opera sobre nós, que opera por nós, aleluia, que nos move
Então tem um poder interno que vai além, muito além. O que a gente está fazendo com esse poder? Ele está onde? Aonde ele foi parar? O que a gente fez com ele? É poder para vencer fraquezas. Eu estou falando de poder para vencer a natureza humana. Eu estou falando de poder para vencer os conflitos que a vida traz. Eu não estou falando de um poder que te habilita a expulsar demônios, falar em línguas e se edificar, e falar em mistérios com Deus. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de um poder que te habilita internamente a vencer a todo custo. E aí Paulo vai dizer, em 2 Coríntios, experiência própria, 12:9. Ele diz que quando ele estava fraco, é que ele era forte. Paradoxo, né? Ué, é forte ou fraco? É fraco, forte. Diga para o irmão que está do seu lado, fraco, forte. Aleluia. Mas diz para ele também assim, forte, fraco. Por que forte e fraco? Porque é forte, mas é fraco. Só é forte porque o forte fortalece a tua fraqueza. E por que é fraco, forte? Porque é fraco, e embora seja fraco, está forte porque tem alguém que fortalece a sua fraqueza. É o fraco forte. É o fraco forte, é o forte fraco. Ele vai dizer, porque quando eu estou fraco, aleluia, é que eu sou forte. Porque ele vai dizer que Deus disse para ele, a minha graça, Jesus disse para ele, a minha graça te basta. Porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. É nessa tua natureza, Paulo, fragilizada, que o meu poder se torna forte. Por isso que alguém consegue levantar e continuar pregando, levantar e continuar cantando, levantar e continuar tocando, levantar e continuar evangelizando. O que é isso? O poder de Deus fica melhor na debilidade humana. Porque quando eu estou fraco, quando a minha natureza interna se encontra debilitada e diz, não vou vencer, o poder de Deus vem. Além das aparências e das manifestações externas, e fortalece o seu interior. Então aquele que parecia ser fraco, está forte. Eu vim dizer para você, nessa noite, que Deus vai encher a sua vida de um poder interno tão grande. Nada vai afetar a tua mente, as tuas emoções. Você vai ter um controle sobrenatural sobre a sua natureza. Nenhum remédio vai te controlar, nenhum calmante. Você pode até procurar o psicólogo, eles são ótimos. Mas o que vai te resolver é esse poder interno que vai fazer com que essas fraquezas se tornem fortalezas. Você pode dar glória a Deus por isso? Sabe aquela apatia espiritual? Sabe aquela apatia? Sabe? Aquela apatia que não surge de fora, do inferno não. Ela surge da sua natureza. Ela vai ser substituída pelo poder que opera em você. Você vai ser tão revestido por Deus, porque esse poder no homem interior, ele causa reações. Qual é a proposta de Deus? De visitar esse homem interior e o revesti-lo de graça. O propósito de Deus é que nós conhecemos o seu amor e que sejamos arraigados, corroborados e fundamentados, ou seja, inabaláveis. Olha o verso 19, nós lemos. Conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento. O amor de Cristo.
Então você vai conhecer o amor de Deus. Mas olha o verso 16. Para que sejais corroborados, firmados, fundamentados. Nada vai te abalar. Cresce apostasia, cresce mentiras. O mundo vem contra nós. Ideologias, batalhas. Corroborado, firmado, na rocha eterna. Firmado está eu. Aleluia! 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 Que confiança é essa? Aleluia! Poder pelo Espírito no homem interior. Isso vai produzir renovação. Isso vai produzir renovação do entendimento. Isso vai produzir transformação. Isso vai produzir fervor. Paulo fala em Romanos 12:11 de fervor no Espírito. Fervor no Espírito. Espírito fervoroso. Espírito cheio de graça. Paulo vai falar de plenitude. Você vai estar pleno. Está sentindo falta de alguma coisa? Uma sensação de bem-estar. Está tudo sob controle. Uma sensação de gratidão. Não está faltando nada. Mas não é bem assim. Dá mais uma olhadinha em sua volta. Será que não está faltando alguma coisa? Tá não. Você está tão cheio no homem interior que isso te torna pleno, total, satisfeito, agraciado e em condição de vencer. Vai te condicionar a vencer as batalhas espirituais. Porque se o homem interior está fortalecido pelo Espírito, então as batalhas vão ser vencidas. Não tem história de batalha espiritual que você chora, você pede oração, a gente pede ajuda, porque ninguém é bobo de sofrer batalha espiritual sozinho. Você tem que compartilhar, pedir oração. Mas espera aí, você vai vencer. Paulo vai dizer, 6:10 de Efésios, nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor. Antes dele descrever a batalha espiritual, ele vai nos dar a condição de vencê-la. Até porque se ele começa a falar primeiro da guerra, nós esmoreceríamos. Então ele sugere o seguinte, a igreja de Éfeso, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então ele vai falar de força, de poder, para estar firme. Agora essa força e esse poder é no ser interior. Isso vai condicionar você a vencer as batalhas da vida. E para nós concluirmos, isso vai gerar comprometimento. Se eu tenho um homem interior fortalecido, eu tenho um compromisso gerado. Eu tenho uma vida de compromisso com Deus. Isso vai me fazer uma moradia de Cristo, alicerçado, fortalecido. Eu quero terminar essa palavra dizendo, para que segundo as riquezas da sua glória, Ele vos conceda. Quem concede é Ele. E nós vamos pedir àquele que concede nesta noite poder no homem interior, poder do Espírito no ser interior, no âmago, na alma, no espírito. O seu corpo vai sentir, mas o trabalhar vai ser interno. Será um revestimento de graça que você nunca experimentou antes. Não vai ser só uma vez por outra. Você se prepara porque você vai andar na rua e vai ter vontade de falar em línguas estranhas. Ué, mas você não está nem no culto. Mas é porque o seu homem interior está revestido. Você vai estar lendo um livro. Essa semana eu estou concluindo a leitura de um livro. E eu estava lá lendo dentro do meu quarto. Eu senti uma presença de Deus na experiência do escritor tão grande. Parecia que conhecia os
processos que estávamos vivendo. Presença de Deus. Você vai sentir aonde você estiver. No supermercado. Mas o que é isso? O seu homem interior está revestido de poder. Sabe o que significa? A partir dessa noite, você não tem mais desculpas para fraquezas. A partir desta noite, você está proibido de dizer, sou fraco, sou fraco. É fraqueza, eu estou fraco. É a minha natureza, porque o Espírito Santo está lhe concedendo uma grande vitória. Eu quero te encher no teu ser interior. E você vai se tornar inabalável. Firmado. Um crente certo naquilo que faz. Condicionado a vencer. Aleluia! Condicionado a superar. Uma mente protegida. Um espírito protegido. Uma alma protegida. Emoções protegidas. Uma vida internamente revestida de poder. Eu quero te convidar a ficar em pé nessa noite. Eu quero orar com você. Você vai colocar a mão no seu coração. E você vai dizer, Espírito Santo, eu não quero mais entender as minhas fraquezas. Eu quero ser revestido no homem interior. Eu não sei quem nessa noite entrou aqui e que talvez está vivendo um momento assim, de crise. Estou fraco, missionária. Eu quero me fortalecer, mas eu não consigo. Queria que, com permissão do pastor, chamar você até aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Para que você seja revestido no homem interior. Irmão, quando eu vejo, eu estou caindo. Quando eu vejo, eu estou fracassando. Quando eu vejo, eu não tenho força. E não é só em pecado, não. É a luta diária. Não tenho força para orar. Não tenho força para buscar. Eu quero ministrar sobre a sua vida a plenitude do Espírito no homem interior. Arabaracha, que é um torremenaragaçui. Eu sei que tem mais gente. Irmã, porque eu me programo para ter uma vida legal com Deus. Mas quando eu vejo mais uma semana se foi, eu nada fiz. Vem até esse altar. Nós vamos orar e você vai ser revestido no homem interior. Eu faço planos. Essa semana eu vou fazer propósitos. Eu vou buscar o Senhor. Mas mais uma semana se vai. E eu perdi o meu tempo no WhatsApp, no Facebook. Eu não fiz nada. Sai do seu lugar. Vem até esse altar. Vem receber capacitação interna. Você não tem um problema externo. Você tem um problema interno. E para vencer os problemas internos, precisamos ser revestidos de poder no homem interior. Eu sei que tem mais gente. Aleluia. Irmã, eu me esforço. Eu gosto de ser crente, eu estou na igreja, mas só Jesus sabe. Só Jesus sabe, irmã. Quando eu vejo, daqui a pouco eu estou cedendo a pornografia. Sai do seu lugar rápido. Rápido. Irmã, Deus sabe. Deus sabe que eu quero ser um cristão de verdade. Eu quero ser alguém de extremo valor. Está difícil. A guerra aqui dentro é grande. Vencer, revestido por Deus no homem interior. Quando essa igreja pede essa plenitude, queridos. Você que não precisa vir a esse altar, aleluia. Porque quando eu recebi essa palavra de Deus, eu disse, eu quero isso. Eu quero, para que segundo as riquezas da sua glória,
vos conceda que sejais corroborados com poder. Corroborados com poder, corroborados com poder, fortalecidos com poder, arraigados com poder, firmados com poder. Aonde? No ser interior. Eu quero esse poder interno, essa capacidade interna de vencer. A Bíblia diz que é melhor um homem que domina o seu espírito do que um homem que domina uma cidade. Ninguém domina no espírito se não ser fortalecido no ser interior. Vamos pedir ao Espírito Santo nesta noite. Vamos pedir a Ele. Aleluia. Enche a minha vida. Enche-me de uma maneira sobrenatural. Enche-me por completo. Me dá da tua plenitude, Espírito Santo. Vem sobre mim. Eu não quero experimentá-lo no meio da congregação. Eu não quero experimentá-lo no aforismo de um culto. Eu quero sentir aqui dentro o teu Espírito me mover. Aleluia. Jesus diz: quem crê em mim, rios de água viva fluirão de dentro de si. É de dentro, é de dentro. É de dentro. Rios de águas vivas fluirão de dentro de si. Você vai sentir uma fonte jorrar daí de dentro. Aleluia. É a plenitude de Deus. Novas inspirações irão. Uma nova graça te será revelada. Aleluia. Um novo tempo de comunhão. Aleluia. Novas revelações de Deus. Quando ler as Escrituras, você vai entender. O teu entendimento vai se dilacerar. Você vai ouvir Deus falar com você nas entrelinhas da Bíblia. Aleluia. Você vai ver a glória de Deus em dias de cinza, em dias de luta, em dias de perseguição, em dias de batalha. Você vai ter algo dentro de você que vai te mover. Aleluia. Além das aparências das coisas, além das coisas externas. O que é isso? O teu homem interior está revestido de poder, de poder, de poder, de poder. Você vai se tornar inabalável, constante. O mesmo crente hoje, amanhã, depois da manhã, um crente constante. Revestidos no homem interior. Põe a mão no seu coração. Aleluia. Aleluia. Põe essas fraquezas no altar. Aleluia. Não há lugar mais para elas, porque Deus está visitando o seu ser interior. Aleluia. Aleluia. Ele promete isso. Uma renovação, uma presença dentro de você. Aleluia. Peço, Senhor, nesta noite, eu quero ser revestido. Eu quero ser revestido. É triste quando a gente ouve a notícia de um crente que falhou, de um crente que caiu. Dá tristeza. De um crente que desanimou, de um crente que desistiu. Toda a batalha é interna na vida do ser humano. É interna, é de dentro para fora. Apresenta o seu ser para Deus nesta hora. Nós vamos orar. Vamos orar na dinâmica do Espírito. Vamos pedir o Espírito Santo, me reveste aqui dentro, nas áreas insondáveis, nas áreas vulneráveis, nas áreas vulneráveis do meu ser. Diga para o Espírito: aleluia. Eu quero estar com as áreas vulneráveis da minha vida protegidas pela tua graça. Protegidas pela tua unção, protegidas pela tua bênção. Diga para o Espírito Santo nesta noite: eu quero ser um crente firmado, um crente alegre, um crente cheio de motivações. Começa a dizer agora para o Espírito Santo: vem, reveste-me. Reveste-me aqui dentro. Me lava, me enche. Oh, me faz nadar nos teus oceanos. Me faz ir além dos artelhos, além dos joelhos.
tornozelos, além dos lombos. Eu quero emergir nos teus rios, Espírito. Eu quero sentir uma fonte jorrar dentro de mim. Eu quero transbordar. Eu quero transportar todo lixo humano, tudo aquilo que é contaminável. Clama agora por Deus. Me encha, Deus. Me encha sobremodo. Ó Espírito Santo, ó Espírito de Deus, toma a vida desse povo nesta noite. Enche esse povo, Senhor, no ser interior, de um fortalecimento jamais recebido. Aonde há fraqueza, aonde há lugar para desistência, aonde há lugar para as dores, para as tristezas, para as angústias, substitui, ó Senhor, por uma graça incomparável. Aonde há debilidades, ó Deus, aonde há desequilíbrio, ó Deus, venha revestir nesta noite. Ó Deus, aonde o humano quer falar mais alto do que o espiritual e a guerra é permanente, revista o interior do seu povo de uma maneira sobremodo dessa plenitude que Paulo vai dizer. Ele desejava aquela igreja que entendia e sabia o que era poder de Deus. Eles haviam experimentado Deus, batismo com o Espírito Santo, profecia, línguas. Mas Paulo vai desejar e vai orar para que eles fossem corroborados de uma plenitude além do externo, no homem interior. Ore comigo e diga: Deus, eu quero uma semana diferente. Diga: eu quero uma semana revestida no meu ser. Diga: no meu homem interior. Diga: no meu âmago. Diga: nas áreas vulneráveis da minha vida. Eu quero, Deus, ser pleno, ser cheio. Diga: eu quero ser cheio. Diga: Deus, visita o meu ser e me enche de uma plenitude espiritual que me faça vencer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, corroborados com toda a plenitude do Espírito de Deus no homem interior. Amém.